Hoje nós vamos falar sobre a misoginia. O menosprezo ao gênero feminino é algo que atravessa a história da humanidade ao longo do tempo. Sua causa é em grande parte por conta de um sistema denominado como patriarcal, ou seja, uma estrutura da sociedade fundada no poder masculino. Podemos perceber a misoginia em diversos povos da antiguidade, como na Grécia Antiga, cultura que teve grande importância na estruturação das sociedades ocidentais. Do ponto de vista técnico, Samira, o que é a misoginia? A própria palavra, né, de fato, de origem grega, ela representa ódio às mulheres, né? A gente consegue perceber e ver isso durante o nosso dia a dia. Existe uma cultura em relação a isso, né? A gente fala ódio, muitas vezes aparece como uma aversão, né? De uma forma muito mais sutil. É uma reprodução, né? Que vem aí desde os primórdios. E aí a gente precisa entender como isso acontece e observar. Porque muita gente vai dizer, não, mas eu não faço isso, né? Mas isso acontece no nosso dia a dia. Então, e é muito contraditório as falas, né? Geralmente são homens, né? São dos homens, isso é ligado a uma violência ligada o homem contra a mulher, né? No sexismo, por exemplo, a gente vai ver que pode existir vice-versa. Então, pode existir sexismo tanto do homem para a mulher como da mulher para o homem. O conceito de sexismo é isso. Mas na misoginia, não. É geralmente do homem para a mulher. Seja lá, independente de orientação sexual, por exemplo. Não, o corpo é da mulher. Um corpo de mulher, então, ele pode sofrer com a misoginia, que é essa reprodução social. O que é que pode exemplificar com falas, situações, o que é um misógino, ser misógino? O que acontece muito no dia a dia, muito interessante, é que é assim, a mulher vai e conta uma história, né? Fala alguma coisa. Vou trazer alguns exemplos. E aí, geralmente, os homens eles tendem a não ouvir. Por exemplo, tem uma mulher falando, então eles tendem a não ouvir direito. Não, mas isso aí é bobagem. Aí chega um outro homem e fala a mesma coisa que a mulher acabou de falar. E aí ele fala, não, realmente, esse ponto de vista aí é interessante. Entende? E aí foi a mesma coisa que a mulher estava falando. Então, no dia a dia, vocês podem observar esse tipo de comportamento, né? Enquanto homens observar que vocês fazem isso, é muito interessante. Se vocês forem observar, vocês vão ver que vocês vão dar sempre mais credibilidade à fala de um outro homem. E existem contradições no dia a dia, por exemplo. A mulher no volante, perigo constante, né? Eu gosto muito de rebater essa pergunta. Quando você vai comprar carro, você gosta de comprar carro de mulher ou de homem? Né? Por quê? Por que vocês preferem carro de mulher se mulher no volante é perigo constante? Né? O nosso carro devia ser muito pior para comprar, mas não. É o mais escolhido porque estatisticamente se mostra que nós somos mais cuidadosas, que nós dirigimos melhor, né, que os homens, e por isso os nossos carros são muito mais conservados. Então há uma contradição que não se pega, né, no dia a dia. Então, na hora de falar que a mulher está dirigindo mal, você fala, mas na hora de comprar o carro você prefere um carro de mulher, principalmente se for assim, né, única dona, que for mulher, pronto. Tem outra situação que a gente percebe no dia a dia, que é relacionada a diminuir, né, de fato, o que a mulher traz. Tudo sempre acontece no dia a dia dos homens diminuírem, certo? E muitas vezes tem homens que se aproveitam dessa situação. Essa situação que eu falei primeiro, por exemplo, que o homem está aqui conversando com a mulher, ela dá uma opinião, aí ele menospreza, aí chega um outro homem, fala a mesma coisa, e aí ele acha bacana. Existe uma situação que tem homens que se aproveitam disso. Então, assim, ele espera a mulher, ele sabe que a mulher tem uma capacidade intelectual ali, naquele momento, um pouco maior que a dele, ou tem mais conhecimento, e aí ele espera a mulher falar, sabe que ela não vai ser ouvida, e utiliza o que ela falou para falar. E aí ele é ouvido e a ideia sai como dele. E aí foi uma mulher que trouxe. Né? Então, são situações assim muito específicas que a gente pode perceber no dia a dia, de fato. Tem uma história que é contada em alguns livros, por exemplo,
Vou trazer exemplos assim mais antigos sobre misoginia, que tinha uma orquestra, por exemplo, americana, que ela não aceitava mulheres, né, tocando, não sei se era trombone, um instrumento. E aí, sempre que eu fazia os testes, né, as mulheres eram rejeitadas e tal. E aí eles resolveram fazer, né, não sei contar como, de fato, a ideia surgiu, o teste às cegas. E aí as mulheres começaram a ser mais aprovadas. Então, na verdade, muitas vezes o homem não está ali, porque é mulher, eu vou reprovar. Não é isso. Muitas vezes é uma questão inconsciente da reprodução social do dia a dia, de que o homem é ensinado a diminuir a qualquer coisa relacionada à mulher. Tem um livro muito bom chamado Uma Pergunta, né, que é Coisa de Menina, que é da Maria Homem e do Contardo Caligares, um casal, né, o Contardo já faleceu, que são psicanalistas muito respeitados no Brasil. E o livro leva essa pergunta porque eles vão questionar, né, o que é isso que é coisa de menina, né? E muito mais a aversão sobre o que é coisa de menina. Eu recebo adolescentes na clínica, por exemplo, do sexo masculino, que tem o gênero, né, alinhado com o sexo, que é masculino também, a orientação heterossexual. E aí eles contam que se sentem diminuídos e ofendidos porque eles sentam com a perna cruzada. E sentar com a perna cruzada é coisa de mulher. Entendeu? E aí existem duas coisas. Uma, que existem os meninos fazendo esse tipo de violência, né, que é uma violência, e o menino ele se sente ofendido porque ele está sendo ridicularizado porque ele senta de um jeito que mulher senta. Então, tem duas coisas para a gente trabalhar com esse adolescente, né? A questão sobre a violência que ele sofre e por que ele se sente ofendido de ser comparado a uma mulher. Né? Isso é super importante de pensar e trabalhar. Então, essas coisinhas assim. Muito bem. Coisinhas. Misoginia e seus perigos. Como evitar, por exemplo? Olha, isso está ligado ao nosso processo de educação, né? Como é uma reprodução social, isso é muito difícil de mexer. Porque a gente cria os homens desse jeito. E, pasmem, né? São criados por mulheres. Então, nós repetimos, todos nós, quando eu digo nós, é homem, mulher, todo mundo, a gente repete, né? Esses comportamentos, essas violências disfarçadas de brincadeira. Então, a gente tem que passar a olhar para como a gente educa, na verdade, as crianças, né? Então, começa daí, no processo de educação. Você, Michel? Então, diante de toda a conversa explicativa relacionada à misoginia, então dá para se compreender que a misoginia está ligada diretamente ao feminicídio, correto? Sim, né? Porque como é um comportamento que está alinhado aí, né? No modo de vida desses homens, se eu tenho aversão, se eu começo a sentir aversão em algum momento, né? Se eu tenho aversão ou ódio em algum momento, a gente pode aí cometer uma violência, né? Então, sim, os casos de feminicídio, eles estão, sim, relacionados à questão da misoginia. E, Samira, além do feminicídio, quais são as consequências da misoginia aqui no Brasil? Salário desigual, né? Diminuição da autoestima das mulheres, silenciamento, transtorno psicológico, né? Uma bagunça na saúde mental, tudo isso assim, são os reflexos da misoginia em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Samira, e nós mulheres que estamos diariamente expostas a essa misoginia gratuita, como fazer, como agir, como sentir-se nesses momentos? É interessante que a gente aprenda a se posicionar, né? Porque a gente é ensinada a calar, né? A gente é ensinada a ficar calada, a não rebater esse tipo de discurso. Então, muitas vezes, quando você se sentir silenciada, fale. Né? Eu fui silenciada aqui, fale. Se precisar falar mais alto, fale mais alto. Né? Se o rapaz entrou, você acabou de falar, mas eu acabei de falar isso. Você não ouviu, não, o que eu disse? Aí a gente não pode falar isso, porque, como fulano é arrogante e mal educada. Militante, chata. Irritante, Mas aí a gente só está repetindo. É tão interessante para a psicologia, porque é uma projeção.
Ou seja, o homem olha para a mulher fazendo o que ele faz. Aí ele repele o próprio comportamento dele que está em uma mulher. Entendeu? Mas é o que ele faz diariamente. Aí, quando a mulher repete na frente dele, ele tem uma aversão daquilo ali. Por exemplo, quando a gente responde, quando a gente altera a voz, porque é o que os homens fazem geralmente, né? Surgiu uma história que ficou aí no Instagram um tempo, que foi o caso do rapaz da Campari. Vocês viram? Que é um rapaz que contava uma história de que ele estava num bar, num podcast. Ele criava uma situação fictícia para explicar, né? Por exemplo, se eu estiver sentado em um bar e eu estiver tomando uma Campari e uma mulher chegar e me oferecer uma cerveja, eu não aceito a cerveja, porque ela vai estar querendo me dominar. Essa história, ela mostra pra gente como a misoginia ela é perigosa. Porque, assim, aí eu fui lá no Instagram do rapaz e fui ver os vídeos, né? E descobri que ele, na verdade, fazia parte de um tipo de movimento que existe no mundo que se chama Red Pill, que são homens que acreditam, né, nessa superioridade masculina, que existe, de fato, essa diferença, né? A gente tem diferenças biológicas, né? É claro, a gente sabe disso, né? Muita questão de força e tal. Existem muitos estudos que mostram, por exemplo, que a mulher tem muito menos força hoje porque nós não somos incentivadas de criança a fazer as coisas como os homens são. Então, a gente não é incentivada a empurrar um móvel, né? A gente, então, vai perdendo essa capacidade porque a gente também não é incentivado de criança a fazer esses movimentos. Mas aí assistindo, né, os stories dele, é muito interessante ver que ele deixa muito claro, assim, que é uma pessoa que tem muitas inseguranças, tem muito medo de rejeição, porque toda a conversa gira em torno do medo de ser traído. Isso é um reflexo de muitos homens, né? Muitos homens vivem um relacionamento, isso eu recebo na clínica bastante, vivem um relacionamento e a única preocupação deles é: será que eu sou corno? Sabe? Essa é a expressão, né, que a gente utiliza, popular. E aí eles giram em torno dessa questão e aí acabam um casamento, né? Eu recebo muitas vezes mulheres que são apaixonadas, sabe? E aí sofrem com um homem perguntando, desconfiando de amiga, desconfiando de colega de trabalho, sabe? E aí a mulher apaixonada por aquele homem, ela chega lá contando essa história, chorando: vamos separar porque eu não aguento mais isso. E aí não existe nada ali, entendeu? Só o homem com medo de ser traído. E aí esse discurso desses homens está muito ligado ao medo de ser rejeitado, ao medo de ser traído, né? E aí a psicologia, as várias psicologias vão dizer assim: gente, se a gente está vivo, a gente pode ser traído por amigo, por familiar, na relação de trabalho, entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Que os homens não são ensinados a ter: inteligência emocional. Aconteceu? A gente segue a vida, né? Ah, mas vão falar de mim, vão rir de mim, né? Então isso cria uma questão do status também ali. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E aí se cria esse tipo de discurso, que é o discurso do Red Pill, e aí geralmente você vai ver esse discurso de pessoas que têm medo, né, da rejeição, medo de ser traído, né, de ser trocado, né? Muito bem, nosso tempo acabou. Samira Pires, um abraço para você e aproveita seu fim de semana. Muito obrigada, vocês também, viu? Até a próxima. Até a próxima.